Já? Já tá no ar? Já estamos? Tá bom. Então, gente, nesse clima de bossa, começamos mais um Têxtil Show para você do setor têxtil, confecção e moda. E hoje a gente vai falar de uma região que a gente ainda não falou pela primeira vez aqui no programa, com uma amazonense que tem uma história incrível. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E a gente vai falar muito das belezas da Amazônia. Não é, Harry? Então, por favor, começaram bem hoje, num clima muito legal. Você viu? Estamos ensaiados. Ó que não é sempre assim, viu, Harry? É, exatamente. Tô com sorte. Mais ou menos, exatamente. Mas já que... Pode voltar pro seu lugar, Chicão? Ver se tá tudo certinho lá com o áudio. Mas ficou boa a banda, né? Ficou legal, cara. Era ensaio, né? Eu acho que a gente vai manter assim, sempre no ensaio. Porque quando é pra valer, vocês erram tudo. Realmente? Não, pode ir pro seu lugar. Mas acho que no caso a banda ficou bom, mas sabe o que eu pensei? Qual que é o nome da convidada? Harim. Harim. Acho que dá pra formar uma dupla, viu? Harim e Halim. Seu cabelo é Halim? Tem cabelo aqui em cima? De repente? Não, começamos bem, Harry. E Tô nesse animada, clima, começamos mais um Têxtil Show. Bem-vinda, Harry. Obrigada. Gostou aqui da equipe, Eu amei a equipe, estúdio? a equipe é multifuncional, eu adorei isso, o estúdio é maravilhoso, super criativo. Foi bem tratada pela Claudinha. Foi super bem tratada por ela. Você achava que eu era homem, né? Mas tudo bem. Eu já comecei com uma gafe, né? Porque passaram pra gente, né? O roteiro, o texto, enfim, a Má e Harim. Eu achei que o Harim era um homem. Era um homem. Eu falei, oi, Má, bem-vinda, tal. Cadê o Harim? Que deselegante. Comecei bem, né? Mas Harim, ela mas ela também não foi muito diferente, porque ela falou assim, você ou seja, seu nome... Eu falei, bom, beleza. Mais uma que não assiste o programa. Tudo bem. Né, Harry? Não, então a gente pode mudar isso. Pode, vamos recomeçar, vamos. Por favor, já se inscreva no nosso canal. Já se inscreveu? Chegou no estúdio? A Má também já se inscreveu? Já. Legal. Manaus inteira, já coloquei lá para Manaus inteira acompanhar. Boa. O Têxtil Show. Perfeito. E você também que está aí, que não conhecia ainda o nosso canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para ser lembrado que toda semana tem um conteúdo novo e o de hoje é sensacional. Incrível. Né, Enzo? Incrível. Aliás, a Amazônia tem muitas riquezas, né? Sim. E a Sou Rara é uma riqueza da Amazônia, né? É uma riqueza da Amazônia, é uma joia, é um trunfo, é uma coisa que eu falo que não é só para mim, né? Não é só para mim, para minha família, é algo que agregou, que veio agregar para a moda. Era uma necessidade que estava ali, que todo mundo precisava, que a gente precisava ser visto, precisava ser representado, representar a nossa região através das roupas. E a gente começou esse projeto lindo e está sendo tudo maravilhoso. É um projeto da alma. Sou de alma. De alma, rara de Harim. É isso? Isso. E que é rara também. Que também. Aliás, Harim. O que significa Harim? Harim significa consagrado, dedicado a Deus. Olha é que um nome legal. hebraico. Que legal. Nome bíblico. Então a Sou Rara traz tudo isso, né? Traz tudo isso. A sua alma. Traz a essência. E também tem uma brincadeira aí que sou rara tem a ver, a fonética tem a ver com sou única, sou diferente, não preciso acompanhar todas as tendências, né? Eu me aceito, eu me amo do jeito que eu sou. Tem muito isso, tem muito esse estilo de vida, muito essa ideologia que a gente passa para as nossas raríssimas, que é a nossa comunidade de clientes, para mostrar que não precisa ser magra para ser bonita, você precisa se aceitar, se cuidar, se aceitar e revelar a beleza que tem em você, independente do seu peso. E é isso, a gente passa bastante isso. E para a gente conhecer a alma da Sou Rara, eu acho que é legal a gente conhecer a sua história, né, Harry? Vamos lá. Como é que começa? Bom, a minha história, eu sou manauara, né? Sou amazonense. Eu tive uma infância ribeirinha, eu faço uma brincadeira, eu cresci numa cidade chamada Barcelos, e é mais ou menos como todo mundo aqui, eu sei que assistiu o filme Lagoa Azul. Sim. Por Passou favor, algumas né? vezes, né? Passou algumas vezes. Né? Eu só assisti umas 50, 60 vezes. Passou o Lagoa Azul. E aí eu cresci na Lagoa Azul da Amazônia, né? Eu cresci numa cidade onde na frente da cidade, na margem, né, do rio, tinha uma praia maravilhosa. A água não era azul, a água era
ali marrom, né, no arquipélago Mariuá, que é o maior arquipélago fluvial do mundo. E de um lado da minha casa era a rua ali, né, urbana, minha casa era de madeira, e do outro lado tinha as árvores e no meio lá aparecia a praia. E semanalmente a gente atravessava esse rio, ia tomar banho na praia, e eu cresci no meio da Amazônia, nesse paraíso. Lá a gente exporta os peixes ornamentais, possivelmente muitos dos aquários espalhados pelo mundo são abastecidos com os peixes que saem lá dessa cidade, que é Barcelos. Então, eu cresci nessa cidade, cresci vendo tudo isso. O que mais te marcou assim, dessa época assim, que você leva traz até hoje? Né? Os dias de passeio, que era segunda-feira, que eu tinha parentes que tinham barcos e a gente ia lavar o barco do outro lado do rio. Então, a gente atravessava, ia para lá e brincava e tomava banho de rio, né? E andava de uma ilha para outra com a água aqui no joelho e via as piabas, né? Que são os peixes pequenos passando. Então, isso me marcou muito. Que legal. Nossa, eu já estou vendo um roteiro de novela. Exatamente. Assim, Exatamente, que legal. Não, mas foi muito encantador mesmo. Isso ficou na minha memória. E a minha mãe é de uma família de costureiras. Minha avó, minha tia, todas são costureiras. E costuram muito bem. E eu cresci nesse lugar, vendo a minha mãe costurar. E a minha mãe, ela era bem disruptiva, né? A gente morava nessa cidade, mas ela comprava revistas, Manequim, Marie Claire, todas as revistas ela comprava. E ela tinha um estilo muito clássico ali, muito europeu, e ela vestia a gente com essas roupas. Então, a gente era diferentona, né, da cidade ali. Uma cidade pequena, simples, né, uma cidade que, inclusive, para você ter uma ideia, na nossa janela, a parte que dava para a rua, perto da minha casa tinha a FUNAI, e os índios iam lá na nossa casa, às vezes, pedir comida. Então, a gente tinha essa convivência com índios também. E, ao mesmo tempo, a gente tinha acesso ali pelas revistas, pela televisão e pelas revistas, a essas roupas. E minha mãe comprava os tecidos, fazia e vestia a gente, né, desse jeito. Eu cresci vendo minha mãe costurar para a gente, folheando as revistas, vendo aquelas fotos da passarela de frente ali, né? Então, eu cresci nesse universo e cresci com esse sonho, né? E aí, com 14 anos, eu brinco que a minha mãe fez igual a mãe de Moisés, é uma história da Bíblia, que ele coloca ela na manjedoura e vai assim, ó, vai procurar uma oportunidade melhor para você sobreviver. E foi exatamente isso que aconteceu. Com 14 anos? Com 14 anos. Eu já morava em outra cidade, que se chama Altazes, e não tinha muitas oportunidades ali de estudos, né, de crescimento pessoal. E eu fui para Manaus para estudar, que é a capital do Amazonas. Eu fui para Manaus com essa idade para estudar e logo, 3 meses depois, eu comecei a morar sozinha. Né? Então, eu falo, é uma loucura. 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, uma mãe deixar uma menina sozinha numa capital, né? Mas a minha mãe foi muito corajosa, confiava em mim, me deu uma boa educação. E aí eu comecei a estudar, continuei os estudos, sempre me dediquei. E comecei já com 14 anos a trabalhar em banco. Aí eu já vou para outra parte da vida, né, que foi trabalhar em banco, fui ser estagiária e passei 17 anos nessa carreira. Né? 17 anos em banco? 17 anos em banco. Sempre me dediquei muito, foi uma experiência maravilhosa para mim. Usava esse estilo, né, sempre gostei de me vestir bem, herança da minha mãe, né? E no banco a gente precisava se vestir bem, eu trabalhava com investidores, né, trabalhava com pessoas de alto poder aquisitivo, e tinha que estar bem arrumada, bem apresentável. E, assim, eu sempre tive autoria nas minhas peças, eu e minha mãe. Eu olhava para o que tinha nas vitrines, não gostava muito. Vamos fazer assim, vamos fazer assim. E as peças eram muito caras e todo mundo gostava do que eu vestia. E uma coisa que me incomodava muito é que, assim, o norte, Manaus, a gente está bem separado do restante do país, né, por conta da falta de estradas. A gente é tudo por aéreo, né, essa logística é bem complicada. E a gente recebia e recebe ainda muito da influência do Centro-Sul, né, do Centro-Sul, da estação daqui. A gente não tem estação. Nossa estação é verão com chuva e verão sem chuva. Né, que, inclusive, com o Euninho, que eu falo que agora já cresceu, já está uma adolescente, né, com o Euninho não tem mais agora. Agora a gente está vivendo a fase que era para ter chuva e nem tem chuva. Então, é sempre muito quente. Muito quente. E seco, né?
para se vestir bem é difícil se vestir bem no calor, né? Então, quando eu estava lá trabalhando no banco, eu tinha que comprar roupas de poliéster, né? E tecidos que não dava para respirar. Então, eu pensava, nossa, quando eu tiver a minha marca, eu tinha esse sonho. Você já pensava nisso? Eu já pensava em ter a marca, eu já tinha esse desejo. Quando você foi para Manaus, você já foi com esse... Não, também não. Fui para Manaus trabalhar, crescer, só que eu me incomodava pelo que eu não encontrava nas prateleiras, né? Então eu falava, não, eu tenho que ter. Só que eu tinha uma mentalidade assim, estava com uma vida boa, estava com um dinheirinho guardado, estava na melhor fase da minha carreira no banco, né? Nesses 17 anos. Então, a gente pensa, eu tenho que estudar moda, eu tenho que guardar uma grana para não perder o meu padrão de vida. Então, tudo ali me impedia, mas eu tinha isso em mente já tinha uma ideia de ter a marca, né? Só que eu achava que precisava de muita coisa para criar a minha marca. Uhum. E passaram-se 17 anos, nessa melhor fase da carreira, eu tive burnout, né? O que é o esgotamento, não sei se todo mundo sabe. Mais uma história de burnout aqui, né, no programa. É recorrente aqui. E que também veio acho que de banco, mercado financeiro, alguma coisa assim, né? Eita. Exato. Foi, verdade. Mercado Nossa, financeiro. Ou tem burnout ou cai o cabelo, né? Normalmente, essas histórias. Você veio do mercado financeiro também, então, né? Então, nessa fase, que passei 4 meses buscando tratamento, nessa fase eu fui para uma clínica aqui perto, em São Roque, chama Spa Vida Natural, e eu comecei 4 dias depois de desintoxicar, ter acesso a um tratamento natural ali através da alimentação, exercício físico, luz solar e tudo mais. Eu comecei a enxergar a luz de novo, comecei a ficar bem. E não diferente de todas as minhas viagens e tudo que eu tinha que fazer, eu pedi para minha mãe fazer um estilo de kimono, mas que ele virava um vestido, né? Falei, mãe, faz essa peça aqui para mim. Era diferente, tinha uma manga diferente, que geralmente o kimono tem um padrão, né? Sim, mas você tinha assim, alguma referência que você viu ou da sua cabeça? Não, da minha cabeça. Aí eu falei, às vezes eu desenhava no carro as coisas, assim, um desenho bem feio, e minha mãe fazia, chegava em casa, minha mãe já tinha feito. Então a gente tem uma sintonia muito grande. Então, eu levei esse kimono, ela fez 3, levei para lá. 4 dias depois eu comecei a melhorar da minha saúde. Eu falei, já estou melhorando aqui, é aqui que eu tenho que ficar. Fiquei lá e eu acabei ficando 17 dias, né? E nisso eu não levei tantas peças de roupa. E de lá surgiu, né? Eu ia para massagem, eu usava à noite no jantar, eu usava como vestido, eu usava como túnica. E por vezes eu era meio consumista, né? E eu falei, nossa, essa roupa dá para usar de várias formas. E aí, para mim, foi pronto. Eu achei a pergunta de $1 milhão aqui, né? Eu falei, vou fazer... Achou o seu caminho. Achei o meu caminho. Vou fazer essa peça e vou mostrar para as pessoas a versatilidade dela, como é importante, né? Até pela questão do consumismo, do aquecimento global e do lixo têxtil que é produzido todos os anos, o Chile e tudo mais. Enfim, então eu falei, é isso que eu vou fazer. Isso aconteceu, na verdade, que só um detalhe foi da pergunta de $1 milhão, que foi, as pessoas viram, né, que estavam ali, e aí começaram a perguntar, que roupa é essa? Tinha uma estampa, né? De onde é? Que você usa de manhã, de tarde, de noite, e usa de várias formas, e aí essa sim foi a pergunta de $1 milhão. E eu saí de lá, eu falei, pronto, fiz um download, e dali em diante eu falei, vou fazer minha marca, e tchau, banco, e-mail para o banco, não vou voltar, e Foi tchau. Radical, assim? Isso ou foi você na falou pandemia. assim, não, vou começar a fazer, vou segurar Foi aqui radical. no banco? Não, foi radical. Saiu e vou fazer. Saí. Aquilo não estava me fazendo bem, aquilo estava me adoecendo, e aquele desejo lá da infância, ele veio assim como uma explosão dentro de mim. E na minha cabeça não tinha como dar errado, ia dar certo, não tinha jeito de dar errado, né? Então era a fase roxa da pandemia, a gente estava vivendo, era final de 2020, ali novembro, dezembro, então foi nessa fase, e todo mundo, a bolsa caindo, os investidores mandando mensagens, e enfim, um caos, né? Foi na hora certa.
E eu querendo fazer aquilo. Então, assim, era uma vontade tão grande que eu falei, não, vou fazer. E aí, para começar, tem aquela dificuldade de fornecedores, de oficina, apesar de que você já entendia de costura, tinha sua mãe e tal, mas existe uma dificuldade no início. Quais foram as suas? Então, minha mãe, em Manaus, a gente vai numa loja de tecido, né? Compra o tecido, eu escolhia com a minha mãe, a gente voltava para casa e fazia. Aqui era diferente, do spa eu peguei, busquei no Google, onde comprar tecidos no atacado. Aí apareceu o Brás. Aliás, não sei se mas eu vou arriscar aqui. Tem muito cara de brand, né? Essa estampa. Essa roupa é sua, é claro, né? Não precisa nem perguntar, mas tem muito cara de brand, né? Tem muito cara, tem muito sofisticada, Por né? acaso? Sim, essa estampa é da brand, mas daqui a pouco eu vou contar o quão importante a brand é para a nossa marca, para a Sou Rara. Que legal. E para os amazonenses também. Aliás, é muito bonita, né? Obrigada. Muito bonita. Muito legal. Obrigada. E eu conto a história também do que significa essa estampa. Mas vamos lá, daí você pesquisou. Pesquisei lá, Brás. Cheguei lá perdida. Apesar de eu ter essa experiência, eu tinha experiência lá em Manaus com a minha mãe. Eu sei a loja. Aqui eu não sabia de nada, né? E então eu fui lá para o Brás, achei que era tranquilinho, sabe? Achei que era chegar lá, escolher, tem uma loja de algodão, uma loja de... Não. Uma loucura. É o Brasil, o Brasil. Se deparou com o Brasil. Ó o pesado, né? Embaixo não sabia que era pesado. E aí eu cheguei lá, uma loja que vende jeans e que vende também uma seda da mesma loja, um monte de... Aquela loucura. Enfim, uma tarde eu consegui fazer uma coordenação de cores, peguei, comprei ali uns tecidos, fui para casa e falei, mãe, faz um de cada, porque eu vou fazer um ensaio e vou montar um portfólio aqui e vou oferecer essas peças para o spa que eu estava. Fiz isso em uma semana, marquei a reunião com a pessoa lá e ele disse assim para mim, com o diretor da clínica, ele falou, olha, a gente pode vender aqui na nossa lojinha. E eu falei, vou vender para 50 hóspedes por semana? Não, vou vender para todo mundo. Foi o melhor não. Sim. E daí surgiram muitos desafios, né? Quem vai costurar isso para mim? Minha mãe não ia costurar. Em Manaus, eu comecei ali a fazer, só que a gente não tinha pessoas para trabalhar, né? Hoje, cada vez mais, as pessoas não querem costurar, né? A gente tem essa dificuldade de mão de obra. E aí eu consegui, através da internet, enfim, no interior do Rio de Janeiro, um private label, né? Para fazer. Então, era pandemia, e eu mandava por Sedex a piloto, e aí eu aprovava por videochamada. Sério? E, nossa, assim, toda essa... Você não achou ninguém mais perto? Não tinha ninguém mais perto, no interior do Rio de Janeiro. E aí a gente conseguiu fazer a primeira coleção dia 8 de março, né, de 2021. No Dia da Mulher. No Dia da Mulher, né? A gente lançou numa loja super renomada lá da nossa cidade, que vende só grandes marcas. Foi uma validação muito importante para a gente. E desde então, logo depois eu abri uma loja própria, né? Mas os desafios sempre foram muito grandes, né, para produzir. Quando a marca chegou, quando eu abri a minha loja, foi dia 15 de agosto de 2021. Eu abri como hora marcada, porque a gente já estava naquela fase da pandemia, né? Então, eu achava que eu ia abrir a loja ali e para uma ou outra pessoa aí, só tinha um provador, era só um showroom, simples. Eu abri nesse dia, 15 dias depois eu tinha 350 peças no estoque. 15 dias depois eu tinha 8 peças no estoque. Deu muito certo. Olha. As pessoas viram o tecido, umas falaram para as outras, provaram, falaram, nossa, é isso aqui que a gente precisa seguir esse caminho, isso não tem para vender, que era um estilo de alfaiataria ali, uma roupa mais leve, que condizia com o clima, né? Então, foi um sucesso. Aí depois eu tive que antecipar e já foi uma loucura. Essas 350 peças, assim, quantos modelos, mais ou menos? 4 modelos só. 4 modelos? 4 modelos, 4 modelos só. 2 tipos de calça e 2 tipos de um kimono e um vestido só. E aí foi um boom, né? Eu tive a necessidade de buscar outro private label.
E tudo isso, assim, batendo de porta em porta, na fase roxa que, né, os fornecedores, eu ainda não tinha grandes empresas para... Até porque eu não tinha como comprar em quantidade. Eu era pequena, né? Então, tinha que comprar ali... Você não tinha, assim, um histórico de crédito para isso. E até, como que eu vou comprar uma quantidade grande? Eu vou comprar... pouco ali, né? Então, eu comprava ainda ali pelo Brás, e aí a gente teve um outro private label que nos atendeu muito bem até certo tempo, né? E depois a gente abriu o nosso próprio ateliê e começou a fazer por conta própria. E me fala uma coisa, essas empresas de PL, elas traziam assim ideias para vocês, amostra de tecido, ou você escolhia o tecido, buscava por toque e tal, e entregava para eles? Então, como eu te falei, a gente tem essa situação muito particular em relação ao clima. Então, eu buscava o tecido e aí a gente fazia junto ali, desenhava, olha, eu quero algo assim, né, para atender. Como eu vim desse mercado, como eu vim do mundo corporativo, pensava muito nesse conforto. Né, no conforto de quem precisa trabalhar, de quem precisa visitar cliente, de quem, sabe, de advogadas, que era médicas. Uma dor sua, né? Era uma dor minha. Exatamente. Eu falei, não, a gente tem que fazer para esse público. A gente tem que vestir, a gente tem que vestir com conforto, sabe? A gente precisa sofrer. A gente não precisa estar aqui no forno, né, e passar por tudo isso. A gente pode estar elegante. Então, essa era uma necessidade. Esse é um ponto da marca, né? Essa é uma diretriz da marca, essa questão do conforto, do tecido e tudo mais. Outro ponto que eu buscava era a questão da representatividade. Eu nunca via nas marcas, enfim, nada relacionado à Amazônia. E a Amazônia é essa inspiração, né? Imagina, na minha memória, tudo aquilo ali explodindo e tudo que eu via de verde, de peixes, de piabas, de praia, de água, de rio, de barco, enfim. Tudo isso faz parte do DNA da marca. Faz parte do DNA da marca. E eu falei, como que eu faço para colocar isso na nossa estamparia? Porque, por exemplo, o poá. O poá é uma estampa que vai e vem e tudo mais, é cíclica, a moda é cíclica. Falei, tá bom, vamos fazer o poá da pupunha, né? que é um fruto típico da Amazônia. Vamos contar a nossa história através das estampas. Então, esse é um ponto também, uma diretriz da Sou Rara, que é contar a nossa história através das estampas. Inclusive, a gente realmente conta essa história. Eu tenho uma estampa, que é a estampa cúpula, que representa a cúpula do Teatro Amazonas, que é a joia, um ponto turístico que eu, inclusive, convido a todos a conhecer. É a melhor acústica do Brasil. Eu sou apaixonada, assim, por isso que eu falo. Então, dentro de uma das peças dessa estampa, tem um QR Code que tem um mini documentário contando a história dessa cúpula e do Teatro Amazonas. Olha que legal. Então, esse é o objetivo da marca também. A gente pode compartilhar aqui o QR Code na tela? Então, gente, aqui, ó, clica aqui, quer dizer, direciona a câmera, clica aqui. Põe o celular. Direciona o celular para cá que você vai conhecer a história que a Harin está falando, né? A história do teatro, para conhecer. Esse é o objetivo, né? Trazer as pessoas para conhecer a nossa cultura, trazer as pessoas para conhecer a nossa história. Essa estampa que vocês elogiaram, muito obrigada. Muito legal. A gente desenvolveu junto com a Brand Têxtil, né? Ela chama couro de peixe. Quando tira todas as escamas do peixe, fica assim. E a gente fez um aquarelado e tem isso aqui é muito importante para a gente, da Sou Rara e para os amazonenses, porque gera um sentimento de representatividade. A gente já teve estampa que apareceu no Netflix, em filme no Netflix, sabe? Chique, e hoje as pessoas... Chique. E hoje as pessoas, elas falam assim, a médica vai para o congresso e fala assim, que roupa que eu vou? Não, eu quero representar, sabe? A gente tem essa necessidade, sendo do Amazonas, sendo do Norte, região, né? de representar e de dizer, não, isso aqui é da minha região. A gente tem esse orgulho de ser amazonense e a gente quer mostrar isso. A Amazônia é a nossa joia, né? Então, é uma maneira da gente representar quem a gente é. Claro. Então, essa representatividade a gente usa na Sou Rara, não abre mão. Um outro ponto também é que a gente é meio educativo, né? Por exemplo, as cores, todas as cores, os tecidos lisos que a gente usa, a gente dá um nome, né? Por exemplo, um tom de vermelho é urucum,
né? Que é uma semente criam que os índios... próprios nomes das cores. Isso, que os índios vão lá e pintam os rostos, serve para várias coisas. E sempre com referência a elementos da Amazônia. Sempre com referências a elementos da Amazônia. Só que, pensando nisso, a gente faz de uma maneira que essa moda ela seja contextualizada. Não seja algo caricato, que só sirva para a Amazônia. Que você possa viajar para Roma, para a Irlanda, eu tenho clientes na Irlanda, eu tenho clientes na Itália, que você esteja lá, que você esteja diferenciado, porque não é comum, mas que você converse, é uma alfaiataria, que você converse com a moda. Que faça sentido com tudo, né? Que faça sentido dentro do contexto, sabe? Que não fique uma coisa assim, sabe? Que, isso aqui é uma peça de desfile. Não, é uma peça que você pode estar lá. Pode usar no dia a dia. Você vai chamar a atenção, claro. Alguém vai te perguntar e você vai dizer, não, isso aqui é da Amazônia. Né? E tem uma história para contar. Todas têm história para contar. Todas as peças têm história. Todas as peças têm história para contar. Não só na estampa, mas talvez às vezes num corte diferenciado, é isso, Isso. Outra diretriz que a gente usa é o design amazônico. Né? Por exemplo, esse blazer aqui, apesar da estampa, não dá para ver muito, mas é o blazer banzeiro. Então, a gente usa formas amazônicas. Né? A última coleção que a gente lançou tem a escamaria. É o blazer banzeiro, é isso? O bolso dele aqui tem a forma de um banzeiro, porque a gente não tem onda, né? O rio não se movimenta, então o banzeiro ele faz assim, aquela leve movimentação. Então a gente usa chama banzeiro. É como se fosse aquela brisa. Marola. Tem uma Marola. Marola. É tipo uma marola. Agora a gente lançou a escamaria, escama de peixe. Então toda a ideologia é uma maneira da gente mostrar nossa cultura, mostrar nossos frutos, mostrar nossa região, mostrar os lugares que a gente vive, né? Tudo isso para chamar a atenção dentro de um contexto que a moda se adeque também ao resto do país e do mundo. E como é legal, né? Criar uma marca com conceito, assim, com DNA, com identidade. Com identidade, a gente podia fazer uma coleção do Test Show, né? Uma coleção meio que nessa pegada da Amazônia. Já vai querer plagiar também a marca da... Não, seria assinado. Você está plagiando tudo ultimamente. É música, roupa e tudo mais. Mas é muito legal. E aí, como é que você chegou na brand? Curiosidade. Então, no começo a gente estava ali no Bom Retiro, né, buscando fornecedores, e eu nunca vou esquecer que eu fui muito bem recebida na brand. Era um sonho, é até uma história interessante, porque eu fiz uma peça linda, 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 e 2 semanas depois eu estava em Manaus e eu vi uma pessoa assim passando com uma roupa bem simples, assim, com a mesma estampa. E eu falei, não, a partir de agora eu não vou usar estampa que não seja exclusiva, né? E eu trabalhei muito, a gente fez só peças lisas para poder ter condições de pagar uma estampa exclusiva com a qualidade da brand. E lá na brand a gente foi muito bem atendido, parecia que, assim, a marca pequenininha, 1 ano, sabe? E aí eles trataram a gente como se fosse o maior comprador da marca. Sim, mas eles são assim, né, Enzo? É diferencial de atendimento. Conhecendo lá toda a família brand, são assim mesmo. Isso a gente contou várias histórias já aqui no programa que realmente... É recorrente, né? É recorrente, Fantástico. Então eu me senti muito bem, porque imagina, eu lá, sabe, do Amazonas e assim... Fui muito bem tratada, recebemos o pedido e a gente começou... E foi muito legal essa sinergia de contar para eles também... A Amazônia, olha, a gente quer desenvolver uma estampa assim. A gente quer desenvolver a estampa do rabo do tucunaré, da estampa meandros, que significa a curva dos rios, né? E aí vai contando essa história, elas vão entrando também nesse universo, conhecendo um pouco mais, se inspirando um pouco mais. E que legal, foi uma parceria de sucesso. Eu acho que até ajuda a brand, né, por ser uma estamparia criativa, a ter novas ideias de estampa. Exatamente. E tem uma pessoa aqui, né, que assim, sem a ajuda dela, sem o apoio dela, ela veio somar com o time. Vem pra cá, Má. Eu vi a Má ali, só ouvindo. Tudo bem, Má? Bem-vinda. Bem-vinda, Má. A Má é nossa gerente de produção da Sou Rara. Que fica aqui em São Paulo. Que fica aqui em São Paulo. Todas as peças passam por ela.
né? E aí ela veste também. Então ela já está mais acostumada com a loucura, né? Já. A gente viaja na criação máquina. E a Má fica na loucura de produção, né? Eu fico na loucura. Eu gosto bastante, né? Eu já estou na área têxtil já há bastante tempo, né? Quase 17 anos. Estou no Bom Retiro. Uma coisa que é tudo 17, você percebeu? Ela ficou 17 anos em banco, 17, mais algum 17 que você falou, e ela 17 anos de experiência. É verdade. Né? E aí no Bom Retiro é muito incrível lá, né? Porque é uma fábrica assim de sonhos mesmo, né? As vitrines das lojas, né? A maioria é atacadista, então eu trabalhei muito confeccionando, né? No atacado. E foi muito legal, né? Essa parte de aprender desde do chão lá, que eu entrei como ajudante geral, então eu era curiosa, eu queria aprender tudo, todas as funções, então foi assim, aí eu fiz faculdade de moda e me mantive lá no Bom Retiro, sempre, fiquei em fábricas, né, a maioria era coreano, então eu tive uma escolinha bem legal lá. Passou por todos os processos. Foi bem Ela legal. Me conta as histórias. Né? E aí foi incrível a minha experiência, né, eu sempre fui muito grata aos coreanos que eu trabalhei, aos brasileiros depois também que eu trabalhei, e aí nos encontramos, né, eu estava numa empresa e aí eu prestei serviço para a Harry, e aí também foi pós-pandemia, eu também não estava bem, eu estava começando a ficar um pouco, né, no burnout. Doente, com burnout eu também. não sabia o nome. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que eu não estava bem, e aí eu decidi dar um tempo. E eu atendia várias marcas assim de uma vez só, e como a Harry fala, eu era um robozinho, né? Eu não tinha brilho, não tinha. E foi importante. Não tinha vida, né? Eu não tinha. Vida, eu não sabia que eu poderia trabalhar na confecção e ter um hábito de saúde, que eu poderia me preocupar e cuidar da minha família. Hoje eu cuido dos meus filhos com mais tempo, eu consigo levar na escola. A Harry não tem isso de ficar, que hora que tu entrou, que hora que tu saiu? Não tenho, eu sou uma prestadora de serviço, eu sei que eu tenho que entregar e ela não me cobra porque ela sabe que eu procuro entregar, né? Estou precisando de um chefe desse também, viu? Porque o meu, olha... Isso aí é bem interessante porque o que acontece? A Má estava nesse momento e pediu para sair, jogou a toalha. E eu falei, pera lá, mas tu vai para onde? Eu não vou para nenhum lugar. Entendeu? Aí eu, calma, eu preciso de ti. Aí passou um mês, aí eu pedi. E assim, ela tinha várias opções. Gente que botou grana na mesa assim, para ela, né? Porque ela é uma pessoa sensacional, ela é uma máquina. E eu, uma menina de lá, estava lá começando a minha marca, e ela segurou a minha mão e falou... Ela gostou da ideia, ela gostou de tudo, ela gostou da minha energia, da minha energia, do projeto, da alma. Ela falou, tá bom, eu vou contigo. A gente fazia modelagem ali na esquina, pelo Bom Retiro, sabe? Sabe, no PF, sabe? A gente andava no carro dela e pegava modelagem dentro do carro. A gente andava assim. O começo foi assim. Aluguei uma sala, e enfim, a Má embarcou nesse sonho, embarcou nesse propósito. E como a gente eu vim desse burnout, eu falei, tu vai ter uma sexta-feira para tu fazer o que tu quiser. Sexta-feira passada ela foi, sabe? Porque se eu sair disso, eu não posso levar as pessoas de novo para isso, eu não posso voltar para isso. Exatamente. Então, mesmo que o texto seja maluco, aí eu falo, tá tudo bem, a gente vai fazer o que a gente conseguir fazer, a gente tem que viver bem. Que esse é um conceito da marca, né? Isso que vem de dentro, essa beleza que vem de dentro. Então, tem que fazer parte de tudo. Exato, não só do produto, do produto, exato. O projeto em si. Exatamente. Desde que eu a conheci, e ela contando essa história, e eu gostei bastante. Então, eu achei que todas as marcas que eu já tinha trabalhado, eu já sabia todas as histórias, o que rolava, né, o que acontecia. E o dela, eu queria descobrir como que ia ser, o que ia rolar. E eu quis... eu gosto de desafios, exatamente. Resolveu aceitar. E eu aceitei, e eu sempre acreditei, porque o sonho dela se tornou
se tornou realidade, né? E eu quero sempre estar junto dela, porque assim... que legal. Gente. Momento de depoimento aqui, ó. Arquivo confidencial. Isso é muito legal. A Hari, quando ela está junto, né, das pessoas, é muito incrível, porque muda totalmente o ambiente. Vocês já viram, né? Vocês conheceram aqui. Já está querendo até pegar o meu lugar aqui. Fica esperto. Ela vai começar... Mesmo o Henry errando, confundindo. A música, querendo ou não, vocês já escolheram a música que ela quis. Exato, você vê? Como influencia, né? Então, é muito bacana, assim, trabalhar para a Sohara. O nosso showroom, nosso ateliê, o ateliê da Sohara, eu cuido lá, né, com muito cuidado, sempre preocupada no bem-estar também das pessoas que estão conosco, né? Então, a gente sempre conversa. E é uma equipe maravilhosa, aqui de São Paulo também, né? Lá em Manaus tem as meninas, o pessoal lá de Manaus. E nós estamos sempre unidos assim, para entregar o melhor para o cliente, o melhor para a marca, né? O que pede, a gente está entregando. E a equipe aqui de São Paulo não tem ninguém mais ou menos, é todo mundo muito bom, os profissionais maravilhosos, assim, incríveis. Que legal. Que legal. Vamos bater um rolo? Nos chefes. Já querem trocar? Que é isso, gente? Vamos trocar no chefe, por favor. Pelo amor, não me deixe nessa situação aqui, né? Gente. Rolo não, que vai prejudicar o pessoal lá. Fica só você e ele. Não desejo, não. Vai prejudicar o outro lado. Né? Tá legal. Vai estragar a marca. Caramba, é assim, tá vendo? É assim que eles me veem. Você vê que é bem diferente, né? É bem diferente. A gente sente essa energia de vocês, né? Vocês chegaram, já contagiou todo mundo aqui. Isso é muito legal, a gente percebe. Eu acho que é isso que faz com que a marca venha crescendo, porque a gente está falando aí de 3 anos? Vai fazer 3 anos. Vai fazer 3 anos. Oficialmente. Né? Um crescimento muito rápido até. E até por não ser aqui do polo, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá, né? Exatamente, Então é isso. Só que eu imagino que vocês têm muitos desafios pela frente, né? Sim, hoje Manaus, a gente tem essa popularidade ali em Manaus. Manaus abraçou a gente, não é muito comum, né? Geralmente se faz sucesso em outros lugares, mas as raríssimas, que é a nossa comunidade de clientes, elas propagam a nossa marca, elas levam. Às vezes a gente brinca que tem uma que conta assim, olha, eu chego lá no Sul, parece até que eu sou sacoleira, assim, porque eu abro minha mala e falo assim, olha, essa peça, a história é essa, não sei o quê, e eu tenho essa, prova, manda para a cunhada, sabe? É uma coisa bem assim, tem um espaço para as roupas, é uma esfera sensacional. E lá em Manaus a gente está com esse mercado e está com essa quantidade de clientes, enfim, está bem consolidado. E aí o desafio é chegar aqui na Selva de Pedras, né? Chegar aqui em São Paulo, mostrar também a nossa marca. A gente participou de alguns eventos também, é sempre muito interessante, a gente preza muito pela qualidade, porque, querendo ou não, a gente percebe um certo preconceito. A marca ela tem o conceito amazônico, mas a gente usa os mesmos fornecedores que grandes marcas usam. Às vezes eu estou aqui, lá na Brand, aí tem o pessoal lá de grandes marcas, sabe? Claro. Que eles atendem só ali grandes marcas mesmo. Então, eu fico honrada e feliz por ter esse tipo de fornecedor. Sou criteriosa com a qualidade, com o acabamento. Tenho aqui a Mai, toda a equipe, que como ela falou, 100%. Então, a gente cuida muito disso e a ideia é essa, né? O desafio é expandir para o resto da do Brasil. Amazônia para o mundo. Hoje, eu sei que tem peça já lá fora, né? Tem muita peça lá fora. A gente já tem muita peça lá fora. E hoje a marca ela está posicionada no sentido de cliente na costa ali, né? Nordeste, mais essas regiões litorâneas, por causa de praia, por causa dos tecidos também. O desafio é esse. Perfeito. Crescer. Sempre juntas. Sempre juntas. Até ficar velhinha, ela já sabe. Velhinha. Que legal. É muito legal conhecer, né, histórias como a de vocês. Estamos sempre juntos, velhinhos. Meu Deus do céu. Coitado. Mas muito legal conhecer a história de vocês. Merece um presente, né? Pela primeira vez aqui no programa. Apesar de não acompanhar o canal, exato. Abrir uma... Por favor. Eu queria já assim aproveitar também o gancho, agradecer os parceiros que fazem com que a gente possa levar histórias como a de vocês
para todos vocês que estão assistindo a gente, que são a Epson do Brasil, a Brand Têxtil, a Audaces, a CHT, o Busca Têxtil, o Grupo Febratex, que é o grupo que faz as principais feiras têxteis aqui no Brasil, a FESPA, tanta gente que eu acabo, às vezes, até esquecendo, né? Camisetas Rápido, que é o parceiro que fez esse presente exclusivo e personalizado para vocês. Que lindo! Tá? Muito obrigada. É uma lembrancinha para vocês lembrarem da gente, por favor, abram. Uma sacolinha personalizada. Olha. E uma canequinha para... Qual que é uma bebida típica lá Eu amei. Lá do Amazonas? Perfeito. Tem alguma coisa assim... Açaí, pode ser, não? O que foi, Dan? O Dan de bebida, ele entende. Fala, Dan. O quê? Heineken. Não, tem o Guaraná, a batida de Guaraná, claro. né? Tem o açaí, né? São bebidas mais pastosas. Aliás, eu preciso ir num evento lá que falam muito, que é o suco de cupuaçu. Então, por favor, vocês também, quando estiverem tomando um suco de cupuaçu, por favor, publique, marca a gente. Com certeza. E o texto é show. O texto é show. O texto é show. Vocês são show, a história de vocês é show. A minha mãe tem uma frase que sempre me impacta muito. Ela fala: minha filha, você trabalha, você cobre, o que você faz, cobre a nudez das pessoas. É algo muito importante. Você não pode sair pelado na rua. Claro. Entendeu? Claro. E você cobre a nudez. Tem pessoas que estão acima do peso, tem pessoas que às vezes nem conseguem sair de casa porque não tem roupa, né? E isso é muito nobre. E o texto é isso. O texto é isso. O texto é isso. O texto tem tantas histórias, né? O texto está presente em tanto na nossa vida, né? Ao redor de tudo que a gente faz, que as pessoas às vezes não têm essa noção. É verdade. Então, e parabéns pela iniciativa de... Gostaram de estar aqui? Eu amei. O que você achou do texto Foi show, divertido. Mar? Eu amei. Assim, vou super divulgar, porque é muito importante, né? Mostrar o nosso trabalho, que a área têxtil é muito incrível e realmente é o que ela falou. Nós cobrimos a nudez, né? E as pessoas precisam conhecer todo esse trabalho. Perfeito, Mar. E assim, vocês fazem tudo de uma forma muito divertida, muito descontraída, entendeu? Tem um ringue aqui, entendeu? Tem umas placas, umas luzes, Esse entendeu? ringue, inclusive, a gente vai começar esse ano um quadro chamado Debates no Ringue, que a gente vai trazer, inclusive, assuntos polêmicos, né, sobre vários pontos de vista. Sim. E no final, quem decide, quem comenta é o pessoal que está assistindo a gente. E eu prometo que eu vou gabaritar, porque assim, a gente enfrenta muitos desafios, né? E às vezes as nossas dores são as dores de outros. Sim. Eu prometo que eu vou gabaritar o texto show. Por favor. Tá bom? E outra, vou te dar um outro desafio. Tá. Pensa num debate legal para a gente trazer para cá. Ah, com certeza. E aí você vem novamente. Não sei se você vai querer voltar aqui no programa depois de tudo isso. Então, O que será que ela achou, né? Não sei o que você achou. O que você achou, Eu Mar? adorei. Eu não quero tirar tua vaga, mas tudo bem. Não, eu tô com certo medo disso. Eu tô brincando. Mas legal, seja super bem-vinda. Obrigada. A gente vai ficar acompanhando vocês de perto, acompanhando essa evolução. E sempre que tiver novidades, por favor, traz aqui pra gente dividir com a nossa audiência. Combinado? Tá Combinado. Obrigada. E vocês, obrigado mais uma vez por ficar com a gente até aqui. Lembra que sempre, toda semana, a gente traz um conteúdo novo e por isso você precisa ativar o sininho para ser lembrado que semana que vem vai ter mais um programa show, porque o Têxtil... É show!